Olá pessoal, bem-vindos à nossa 15ª aula. Essa 15ª aula também está dividida em duas partes. É uma aula sobre série de potências, da qual essa aqui é a parte 1. Bom, vou começar aqui com uma equação clássica, que é y duas linhas mais y igual a zero. E eu estou propondo uma solução aqui que é um polinômio para essa equação. Vamos ver o que acontece quando eu proponho essa solução. Vamos ver se isso é possível. Repare o seguinte, quando você substituir essa solução na equação dada, a derivada segunda desse polinômio vai ser um polinômio de grau R-2, né? Porque você vai derivar duas vezes esse termo aqui, vai aparecer a potência mais alta, vai ser R-2. E quando você substituir aqui é uma soma, tem um erro de digitação, quando você substituir aqui, como eu coloquei, e tentar colocar as potências iguais em cada uma das séries que entraram aqui em evidência, você vai notar o seguinte, você consegue colocar o termo independente em evidência, que é 2 a 2 mais a 0, você consegue colocar a potência de ordem 1 em evidência, né? A1 vezes x, 6 a 3 vezes x, você coloca x em evidência, vai dar 6 a 3 mais a 1, você consegue colocar a potência quadrática em evidência, então vai ter esse coeficiente na frente, etc., até a potência R-2, que é a maior potência que aparece na derivada segunda, está aqui. E aí ainda vai ter duas parcelas, você ainda vai ter duas parcelas para as quais só tem essas duas parcelas só dependem de um único coeficiente, que é a parcela do x elevado a r, que está multiplicando a r, e do x elevado a r-1, que está multiplicando a r-1. Essas duas parcelas só aparecem em y. Em y duas linhas não aparece, porque a derivada deles fez esses termos desaparecer. De tal forma que isso aqui só vai ser igual a r se esse AR for zero, se esse AR-1 for zero. Agora, se esse AR for zero, para que esse colchete, que é o coeficiente de x elevado a r-2, seja zero, se esse AR é zero, esse AR-2 é zero. Se esse AR-1 é zero, aqui nessas reticências, tem um termo ali que depende da soma de AR-1 com AR-3. Se o AR-1 é zero, o AR-3 é zero também. Se esse AR-2 é zero, aqui nas reticências você vai zerar um AR-4. E assim por diante, você vai acabar zerando todos os coeficientes aqui. Ou seja, não existe um polinômio que seja solução dessa equação aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou relaxar um pouco a ideia de polinômio, tá? Eu vou ser teimoso aqui, nesse caso isso vai ser positivo. Eu vou relaxar aqui e vou pensar num polinômio que nunca termina, um polinômio que é infinito. Ao invés de um polinômio que para na potência r, um polinômio que continua. Depois tem a potência r mais 1, r mais 2, e tem todas as potências que você imaginar. Bom, isso aqui tem um nome. Isso aqui chama-se série de potências de r. Tá? De r não, série de potências de x. Então eu tenho uma soma de várias potências de x, de zero sem fim, né? De zero em diante, cada uma potência multiplicada por um coeficiente próprio, tá? Vou chamando de AN, e isso aqui é chamado de série de potências. Bom, a gente tem que falar com mais detalhes sobre essas séries de potências. Bom, do ponto de vista da nossa equação, né, o que eu vou fazer? Agora eu estou propondo então uma solução que seja assim. Isso aqui eu espero que resolva o problema de ter coeficientes que multipliquem todas as potências que dependam de dois índices e não de um só, como aconteceu aqui, né? Ou seja, que aconteça uma coisa parecida com essa aqui em todas as parcelas da minha soma. Muito bem. Bom, eu preciso pensar como é que eu vou derivar aquela série de potências. Ora, aquilo é muito parecido com um polinômio, então eu vou derivar de uma maneira muito parecida com um polinômio. Eu vou derivar termo a termo. Ou seja, quando eu pegar isso aqui e derivar, a derivada de A0, que é uma constante, é 0. A derivada de A1x é A1. A derivada de A2x² é 2A2x. A derivada de A3x ao cubo é 3A3x². E assim por diante. E essa derivada também não tem fim. Também é uma série de potências. Só que ela é um pouquinho diferente da original, tá? Eu vou indexar essa série de potências, eu vou escrever essa série assim. Perceba que se eu pegar
esse termo aqui individualmente e calcular a derivada, ele vai dar exatamente o termo geral dessa série. A diferença é que essa série começa a ser somada no índice 1, ao invés do índice 0, como aparece aqui, né? Isso é porque o A0, que é a constante aqui, por onde começa a série, a derivada dele é 0. E eu repito o procedimento para calcular o y duas linhas, a derivada segunda. Eu simplesmente derivo essa de cima aqui, então a derivada desse cara aqui é 0, a derivada de 2 a 2x é 2 a 2, a derivada de 3 a 3x ao quadrado é 6 a 3x, e assim por diante, né? Eu tenho também uma nova série de potências para a derivada segunda. O que eu vou fazer? Eu vou substituir agora na equação y duas linhas mais y igual a 0. Então tá lá, substituir. Veja, vai acontecer, o comecinho dessa substituição é muito parecido com o que aconteceu com o polinômio, a diferença são essas reticências, né? A série de potências não termina nesse x elevado a r, ela continua. A série de potências da derivada não termina nesse x elevado a r menos 2, por mais que a digitação aqui esteja errada, aqui eu também deveria ter incluído mais reticências, ela também continua. De tal forma que eu consigo colocar cada potência em evidência, né? Termo independente, continua sendo 2 a 2 mais a 0. O termo que está multiplicando x, tem um A1 vezes x, tem um 6 a 3 vezes x, e assim por diante. E todas as potências têm um coeficiente que depende de dois índices. Está aqui, para r menos 1, para x elevado a r, e isso continua. Por quê? Porque aquele problema de que a derivada segunda parava na potência r menos 2, agora não acontece, porque ela continua. Então você consegue sempre um cara aqui para fazer par com um cara lá no y. Tá ok? Então agora eu tenho alguma esperança de conseguir fazer aquela coisa ser igual a 0. Né? Então está aqui o coeficiente que é o termo independente, 2 a 2 mais a 0 é igual a 0. Como? Desde que A2 seja menos a 0 sobre 2. O coeficiente do termo linear x, 6 a 3 mais A1 vai ser 0, desde que A3 seja menos A1 sobre 6. E assim por diante. Você vai ajustando todos os termos que estão multiplicando as potências que ficarem em evidência, de tal forma a escrever, a zerar tudo. Tá? De modo geral, você ajusta sempre o coeficiente de ordem R mais 2 em função do coeficiente de ordem R, o que está dois passos adiante, 2 passos antes, né? Não adiante, 2 passos antes. Muito bem, vamos falar um pouco sobre série de potências. Então eu estou definindo aqui a definição formal, né? Uma função y definida dessa maneira aqui, é uma função que depende de x. X é a única variável aqui nessa expressão, x0 é um ponto fixo, isso aqui é a série de potências da função y em torno do ponto x0. A n é um coeficiente conhecido para cada n, e n é uma potência inteira que começa em 0 e se estende indefinidamente. Tá? Essa função está definida apenas nos valores que eu chamei de x-til aqui, para os quais a série numérica, quando você substitui x por x-til, difícil falar isso, é uma série convergente. Bom, é essencial falar de convergência. Quando é que uma série de potências é convergente? Quando a série truncada, que é um polinômio de grau m, quando a série truncada, quando você toma o limite com esse m indo infinito, se esse limite existe e é finito, então eu digo que a série é convergente. Isso aqui tem nos bons textos de cálculo, tá? Isso aqui é uma revisão bem rápida, não é uma aula sobre série de potências. É claro que em x0 a série sempre converge, porque isso aqui seria uma soma de zeros. Né? Nos outros pontos ela pode convergir ou não, isso vai depender da série. Estou definindo aqui convergência absoluta, né? Quando você toma, em vez da série montada dessa maneira, o termo geral em módulo, ou seja, uma série só de termos positivos, se essa série só de termos não negativos, aliás, for convergente, eu digo que a série converge absolutamente. Sempre que a série convergir absolutamente, ela converge também. Convergência absoluta implica em convergência simples. A recíproca não vale. O teste da razão para uma série, a ideia do teste da razão é o seguinte: se o termo geral for diferente de zero, se o coeficiente do termo geral for diferente de zero, então eu posso tomar o quociente entre o termo de ordem n mais 1 e o termo de ordem n, ou seja, o próximo e o que está antes dele,
tá? E calcular o limite com n indo ao infinito. Repare que esse limite é em n, então esse x menos x0 elevado a n mais 1 sobre x menos x0 elevado a n, eu posso simplificar isso aqui da x menos x0, ele é independente do limite. O limite é em n e o limite também é independente dele, então estou até tirando esse cara daqui. Então x menos x0 vezes o limite do quociente entre os coeficientes do termo geral, o próximo e o anterior, tá? Eu vou chamar de L o valor desse limite. Bom, se esse produto aqui, x menos x0 vezes L, for menor que 1, a série converge absolutamente no ponto x, ou seja, converge. Se for maior que 1, a série diverge, e se for igual a 1, o teste não te diz nada, ele é inconclusivo. Eu chamo, se esse L for um número menor que 1, eu vou chamar o seu inverso multiplicativo, 1 sobre L, que é o limite agora de AN sobre AN menos 1, trocado de posição, atenção em relação ao que foi visto antes, de raio de convergência da série. Isso quer dizer que o intervalo onde a série converge é sempre um intervalo centrado em x0, tá? Aonde que a série converge, ela converge desde x0 menos 1 sobre L, que é o raio de convergência, até x0 mais 1 sobre L. Ele é centrado em x0. Se o L é 0, então a série converge na reta toda, o raio de convergência é infinito. Algumas propriedades importantes sobre séries de potências, eu vou considerar duas séries de potências, uma eu chamei de F, outra eu chamei de G. F é a série que tem o coeficiente AN, G é a série que tem o coeficiente BN, as duas são centradas no mesmo ponto x0, as duas têm o mesmo raio de convergência G. As duas séries são iguais, C e somente C, cada coeficiente correspondente à mesma potência é igual, AN igual a BN. Isso aqui é importantíssimo na resolução de equações diferenciais, em particular se uma delas é zero, por exemplo, se nessa expressão aqui esse G é zero, ou seja, eu quero saber em que condições a série F é igual a zero. Né? Isso acontece se somente se cada coeficiente dessa série de potências de F é zero. Bom, como é que eu somo ou subtraio duas séries? Está aqui, a soma ou a subtração de F por G é simplesmente uma nova série onde o coeficiente do termo geral é a soma ou a subtração dos coeficientes de F e de G. Eu posso multiplicar séries também, isso também dá uma nova série, onde o coeficiente do termo geral é obtido em função dos coeficientes de f e de g, não de maneira tão automática. Eu posso dividir séries, desde que o divisor seja diferente de zero, e a mesma coisa se refere aos coeficientes. As derivadas de uma série eu posso calcular derivando termo a termo, a gente já tinha feito isso de maneira intuitiva lá atrás, quando a gente estava resolvendo aquela equaçãozinha, tá ok? Então isso pode ser feito indefinidamente, pode ser calculado derivada de qualquer ordem. Bom, aqui tem uma definição, que é a definição de função analítica. Se uma função f admite expansão em série de Taylor em torno de um determinado ponto x0, né, e essa série tem um raio de convergência ρ, ou seja, se eu posso escrever a função f neste formato, repare que isso aqui é uma série de potências onde o coeficiente do termo geral é esse cara aqui. Então essa função é uma função chamada analítica, ela é analítica no ponto x0, tá ok? Isso aqui vai ser importante mais adiante, na nossa próxima aula. Bom, então essa primeira parte eu vou parar por aqui e eu retorno na segunda parte falando mais especificamente, mostrando contas com essas séries, exemplos, esse tipo de coisa, tá bom? Aguardo vocês.